Bem, pessoal, nossa segunda aula de controle de riscos e sinistros, né? Então, hoje aqui a gente vai falar dos agentes extintores, as substâncias que trabalham como extintores, né? Os extintores de incêndio, os equipamentos extintores de incêndio, os hidrantes e os detectores de incêndio. Então, hoje a gente vai trabalhar em cima desses 4 elementos aí. Começando aí com os agentes extintores. Bem, os agentes extintores a gente vai dividir basicamente em água e em substâncias químicas. Essas substâncias a gente vai ter elas sólidas, líquidas e gasosas, beleza? Então, começando aí com a questão da água, né? A água a gente vai ter aqui ela trabalhando com o jato compacto ou chuveiro, né? A gente vai ter aí no caso dos hidrantes. O tipo neblina também, o caso dos hidrantes, né? E o tipo vapor. Cada um desses tipos de aplicação da água aqui, a gente vai ver. O primeiro ele vai trabalhar no resfriamento, o segundo neblina no resfriamento e abafamento, né? Porque quando ele faz essa neblina ele também já está evitando que tenha o comburente, o oxigênio. E o terceiro vapor ele vai trabalhar no abafamento, né? Ele vai trabalhar em cima de evitar que o oxigênio chegue até até o combustível e a fonte de calor, né? Então aqui o elemento químico, o primeiro elemento químico que a gente vai ver vai ser no caso a espuma aquosa ou espuma mecânica. A gente vai ter a classe A que vai trabalhar com resfriamento e a classe B que vai trabalhar com abafamento e resfriamento. A gente vê aqui no caso uns bombeiros trabalhando aqui com a espuma, né, a espuma química. O segundo tipo são os pó químicos secos, né? Eles vão trabalhar em cima dos fogos B e C. A gente viu na aula passada o fogo tipo B, né, que ele é nos gases inflamáveis e nos líquidos, né, líquidos inflamáveis e gases liquefeitos. E o C é nos equipamentos elétricos energizados, né? Então os pó químicos eles vão trabalhar por abafamento, vão evitar também que o comburente chegue até o combustível. Os gases inertes a gente vai ver aqui o dióxido de carbono, o argônio e o nitrogênio. O mais utilizado é o CO2, né? É um dos extintores mais utilizados que a gente vê até nas nossas instalações de trabalho. Normalmente a gente vê bastante esse tipo de CO2. A gente vai ter alguns agentes especiais aqui, que seriam a terra, areia, grafite, cal e talco. Uma coisa interessante que a gente vê é a experiência que as pessoas desenvolvem com o tempo, né? E um exemplo bem comum é, às vezes, quando existem princípios de incêndio em veículos, né, em carros. Então, algumas pessoas jogam areia em cima, a gente vê as pessoas jogando areia, acha aquilo ali engraçado, e isso aí não tem nada a ver. Mas é um dos tipos dos agentes que a gente usa aí no caso, a terra, ou areia, né? Por quê? Porque a gente tem os materiais pirofosfóricos, a gente viu lá, tipo D. Então, a terra, ela vai trabalhar como um agente extintor nesse tipo aí, né? Tipo dos equipamentos mecânicos dos metais pirofosfóricos. Então agora aqui falando dos extintores de incêndio, do equipamento extintor de incêndio. A gente vai ter equipamentos de água, pó químico e CO2. Normalmente os mais comuns são esses aí, né? A gente vê aqui no lado esquerdo um extintor portátil e no lado direito um extintor sobre rodas, que a gente também chama de carretas, né? Então esses aí são os mais comuns. O extintor de água, ele vai trabalhar por resfriamento, né? Aqui a gente tem um exemplo de um extintor de 10 litros. A gente tem uma norma que trata da ABNT especificamente dos extintores, né? São vários tamanhos, aqui eu só estou exemplificando um de 10 litros, né? Um extintor de água. Um extintor de PQS, o pó químico seco, como a gente falou anteriormente, ele vai trabalhar por abafamento. Normalmente a gente vai utilizar esse tipo de extintor aqui nos fogos tipo B e tipo C, né? Enquanto o extintor de água vai ser utilizado no tipo A, o extintor de PQS vai ser utilizado no tipo B e C. Então ele vai variar aí de 1 a 12 kg, a gente tem mostrando, as carretas podem ter mais, né? Aqui tem um exemplo de um bombeiro mostrando. O extintor de espuma mecânica, ele também vai agir por abafamento e por resfriamento, que a gente tem um exemplo de um de 10 litros. E o extintor de PQS para veículos. Hoje em dia a gente vê que os extintores estão vindo com aquela classificação ABC, né? O extintor de veículo agora, de acordo com o CONTRAN, ele tem que vir com essa classificação ABC exatamente porque você não vai ter uma diferenciação direta no seu veículo. Qual vai ser o tipo de elemento que vai estar queimando? Se vai ter um sólido, se vai ser um líquido inflamável, se vai ser algum incêndio elétrico, né? Então é um tipo especial de pó químico também, mas ele vai trabalhar em cima dos 3 tipos básicos, né? Do A, B e C, os extintores para veículos. Aqui a gente tem mostrando a questão da área de cobertura dos extintores. Isso aqui também é
tem lá a previsão na norma, né? Então a gente vê aqui, classe de risco baixo, médio e alto. Então as unidades extintoras mínimas seriam, no caso do risco médio, no risco baixo 2A, médio 3A e alto 4A. As distâncias máximas percorridas. Quando você tem um risco baixo, então você pode ter um extintor até 25 metros de distância. Esses 25 metros não é em raio, é uma distância que você vai percorrer, né? Então o risco médio já seria 20 metros e o risco alto seria uma distância máxima de 15 metros, ok? Então aqui a gente tem as classes de risco, as capacidades extintores e as distâncias máximas a serem percorridas para o tipo B. Aqui tem o tipo A e o tipo B, né? No tipo B já seriam, independente da classe de risco, já seria no máximo 15 metros. Independente dessa classe de risco ser baixo, médio ou alto, seria no máximo 15 metros, né? Manuseio de extintores de incêndio. Aqui a gente tem mostrando aqui uma forma básica, né? Identificar o extintor, qual tipo de extintor, qual tipo de fogo que você quer combater. Porque você tem, por exemplo, um fogo num equipamento energizado. Você não pode utilizar um extintor de água, né? Então você tem que procurar um extintor de pó químico seco. Então, identificar o extintor, pegá-lo pela alça de manuseio, carregar até o local mais próximo, apoiar o extintor sobre o piso, romper o lacre, puxar o pino de segurança, empunhar o mangotinho e apontar o jato para a base do fogo. Uma questão interessante que pouca gente sabe, né, é que aqueles extintores que a gente vê, às vezes, o Didi brincando, o pessoal na televisão, né, aqueles extintores ali são extintores de CO2. O CO2, quando ele sai do extintor, ele sai a uma temperatura baixíssima. Então, ele tem aquela partezinha vermelha ali, ou a preta, a parte que é para você empunhar, você tem que segurar na base dela. Porque, às vezes, ele pode causar um congelamento temporário ali, que pode até vir até uma necrose. Ok? Isso é uma observação aí prática. Agora, falando a respeito dos hidrantes, né? A gente vai ter basicamente 3 tipos de hidrante. Hidrante subterrâneo, de coluna e de parede. O hidrante subterrâneo ele é colocado mais em passeios, assim. Ele também é chamado, às vezes, de hidrante de passeio. A gente tem aqui uma foto mostrando, né, um corte também, mostrando quais são as partes desse hidrante. Então, esse hidrante, normalmente, ele vai colocado na calçada, quando você precisa que o corpo de bombeiros alimente, tenha essa alimentação dessa água, tudo, né? Então, ele já vai colocado na parte externa aqui, numa calçada, normalmente. O hidrante do tipo coluna, ele já vai ser colocado normalmente em passeios públicos, porque, às vezes, é o mais comum que a gente vê em desenhos animados, né? Esses hidrantes de coluna, é bastante comum nos Estados Unidos. Aqui no nosso estado a gente já não tem uma aplicação tão prática assim, já não vê tanto esses hidrantes de coluna, né? O hidrante de parede é o mais comum, provavelmente todo mundo viu, né? Já esse hidrante de parede que ele tem as suas peças que ele tem que ser montado, a pessoa tem que receber normalmente um treinamento para trabalhar com esse tipo de hidrante, né? E a gente tem o sistema de mangotinho. O mangotinho ele é bem parecido com o hidrante, só porque a diferença é a seguinte: o mangotinho ele já não vai precisar ser montado, né? O hidrante não, o hidrante você tem que montar, rosquear tudo. O mangotinho ele já seria uma coisa mais prática. Ele vai ter uma vazão menor, o mangotinho ele tem uma vazão menor e a mangueira dele também é uma mangueira vulcanizada. Ela vai ter até 25 milímetros, ao contrário do hidrante que ele tem 63 milímetros, né? A mangueira do mangotinho ele vai ter até 25 milímetros. Então ela vai ter uma vazão menor e ela também é feita por uma borracha vulcanizada. Ela vai ser um pouco mais rígida, né, do que a mangueira de hidrante. Agora, a vantagem do mangotinho é que ela pode ser manuseada só por uma pessoa. Ao contrário do hidrante, às vezes, pela questão da força, o hidrante normalmente seria mais interessante mais de uma pessoa para manuseá-lo, né? Aqui a gente tem uma mangueira de hidrante, mostrando aqui NBR 11861. A mangueira de hidrante ela tem que receber um tratamento especial. Por quê? Porque ela vai ter que ser acondicionada, né, guardada e também manuseada de forma correta para que ela não se desgaste, né? Porque durante o incêndio, se você estiver manuseando aqui, ó, uma mangueira dessa e ela se romper, vai ser um acidente a mais que vai estar na hora desse incêndio, né? Então aqui a gente tem os tipos de rosca, que a gente vê aqui, união de rosca macho-fêmea que a gente tem, e a outra engate rápido Storz, que é a mais utilizada, a mais comum, casos práticos, né? A gente vê aqui algumas formas de dobrar e enrolar essas mangueiras também. A gente tem aqui zigue-zague e a forma de aduchar, né? São as formas que a gente prevê em norma, tem uma previsão dela em norma também, norma da ABNT. A gente vê no material, vocês dão uma olhada no material escrito, tem falando isso aí. A questão também de carregar, né? A gente vê aqui alguns cuidados que tem. Ser guardado em local seco e arejado, jamais arrastar sobre o chão, porque quando arrasta ele vai ter uma abrasão, vai ter um desgaste, né? Cuidado com as juntas, porque a junta dessa, se ela amassar, ela não vai ter um engate preciso. Então,
pode apresentar um vazamento ou pode até ficar danificado permanentemente, né? Elas têm que ficar desligadas dos hidrantes e elas também têm a questão do seguinte: ao término do uso, elas têm que ser secas, né? Tem que secar ela, colocar ela para secar e, em alguns casos, colocar um compressor para tirar todo o excesso de água. Ela não pode ser acondicionada, guardada com água ainda no seu interior, né? Agora aqui, para a gente finalizar, a questão dos detectores de incêndio, os equipamentos que vão detectar os princípios de incêndio. A gente vai ter aqui os principais: os térmicos, fumaça, gás e chama. Como é que é o funcionamento de cada um? O detector de temperatura, ele vai ter um termômetro, um termostato interno, a partir do qual, a partir de uma determinada temperatura, ele já vai dar o seu alarme, né? Vai dar o seu disparo. O detector de fumaça, ele já vai trabalhar na fuligem, né? Vai ser um detector químico. Quando ele detectar alguma fuligem, quando chegar alguma fuligem nele, então ele já vai ter também esse alarme, já vai trabalhar com isso aí. O detector de gás, ele também é um detector químico, né? Esse detector de gás, ele vai ser voltado para determinado gás ou para determinados gases diferentes, dependendo do local que você tenha para aplicar, né? E o detector de chama, ele vai ter uma fotocélula. Essa fotocélula vai ser voltada normalmente para um espectro de luz que você tiver, dependendo do seu tipo de material, né? Vai ter um espectro de luz diferente. Esses detectores de chama vão trabalhar em cima exatamente disso. Vai ser uma fotocélula, ok? E os alarmes manuais é aquele alarme que a gente vê lá, normalmente. Em caso de incêndio, quebra o vidro. Vai ser a pessoa que vai quebrar ele para passar a notícia para o restante da edificação, ok? Pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.